Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem contigo, com sua família. Hoje nós vamos para mais um vídeo do canal Envolvidos com Cristo e dando sequência à série de vídeos Relacione-se. E hoje eu quero lhe propor uma reflexão. Como está o seu relacionamento com o seu próximo? Nós vamos meditar hoje no embasamento bíblico que consta no livro de Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 30 ao 37. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura do vídeo de hoje. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aleluia! Glórias a Deus! Meus queridos irmãos, esta passagem que nós acabamos de meditar fala sobre o bom samaritano, uma história muito conhecida, creio que por todos que têm acompanhado os nossos vídeos aqui no canal Envolvidos com Cristo. E nós temos esta passagem que vem ilustrar a figura de um homem que passava por uma estrada, ele descia de Jerusalém para Jericó, e ele tem uma atitude inesperada, ao ponto que 2 outros homens que passaram ao lado daquele homem que havia sido assaltado, que havia sido espancado, estava estirado na terra, como se fosse morto. E neste exemplo nós vemos que esse homem ajudou. O bom samaritano teve uma atitude de compaixão, de piedade para com aquele homem que estava ali no chão, necessitado de ajuda. Se nós olharmos para a tradução, se nós olharmos para o significado no dicionário da palavra proximidade, nós vamos entender que a proximidade fala de pessoas ou objetos que estão próximos fisicamente um dos outros, ou também quando existe uma ligação afetiva ou emocional, né? Uma ligação emotiva entre 2 pessoas. Aqui nós podemos afirmar que esse homem, esse samaritano, ele estava próximo daquele homem que estava ali no chão, necessitando de ajuda. Mas a Bíblia ela não diz, muito provavelmente, esse homem samaritano, ele não conhecia esta pessoa que estava ali estirada no chão, espancada, né, que estava ali necessitando de ajuda. Ele não teria motivos emocionais, não teria nenhuma ligação afetiva com aquela pessoa para ajudá-la. Mas nós vamos ver que a atitude dele demonstrou toda a compaixão, toda a piedade. E essa lição que o Senhor Jesus quis trazer para aquele doutor da lei, para aquele perito da lei, que ele deveria fazer o mesmo, agir com compaixão, com piedade, com amor ao próximo. E ser o próximo daquela pessoa que tem alguma necessidade, que está precisando de algo, de alguma ajuda, ou simplesmente de uma palavra. E muitas das vezes nós nos colocamos em situações em que, apesar de nós não termos uma ligação afetiva com as pessoas que estão ao nosso redor, podem ser pessoas estranhas ali no nosso convívio, mas nós temos condições, nós temos a palavra de Deus para que seja usada naquele momento. Talvez no momento que nós encontramos alguém pela rua, em que nós percebemos, tocados pelo Espírito Santo, que essa pessoa está ali
entristecida, está ali talvez aflita com alguma situação. Nós podemos usar aquilo que a nossa natureza humana também propicia. Observar, né? Ser observador às pessoas ao nosso redor. E quando nós notamos que alguma pessoa necessita de uma palavra, de um apoio, né? De uma atitude de compaixão da nossa parte, nós temos que fazer como este bom samaritano e ser realmente o próximo desta pessoa que está não somente fisicamente perto de nós, mas que está ali necessitando de uma ajuda, de um apoio, talvez de um conselho, de uma palavra que venha trazer um conforto, um consolo e até mesmo algo que venha diretamente da parte de Deus. Quantas das vezes, meus queridos, nós encontramos pessoas e o Espírito Santo nos tocou para dizer algo para esta pessoa, para dar uma mensagem, para trazer algo que Deus deseja transmitir para esta pessoa. E muitas das vezes nós ouvimos o Espírito Santo falar e acabamos por não obedecendo à voz de Deus. E aí deixamos passar aquela oportunidade tão maravilhosa que nós teríamos para ajudar alguém. Mas não somente nessa parte espiritual. Se nós temos condição, a Bíblia vai dizer, se nós temos recursos, se nós temos condições de ajudar o próximo e não o fazemos, nós estamos pecando. Meus queridos, é uma palavra grave, né? Uma palavra muito forte, quando nós meditamos e vemos que nós temos em nossas mãos, por muitas vezes, recursos, maneiras de ajudar as pessoas e acabamos por não fazer. Nós temos que cada vez mais, meus queridos, vigiar, porque Deus coloca em nossas mãos, Ele propicia oportunidades no nosso dia a dia para ajudarmos outras pessoas. Nós devemos estar mais atentos às pessoas ao nosso redor, primeiramente a nossa família, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, os nossos irmãos da igreja, nossos irmãos em Cristo. Nós precisamos observar se aquela pessoa que está próximo de nós necessita de algo. Talvez uma palavra, talvez um apoio, talvez um recurso financeiro, por que não? Se nós temos condições de ajudar, nós precisamos ajudar. Assim a palavra de Deus nos ensina, assim o Senhor Jesus estava ali ensinando aquele doutor da lei. Porque de nada adianta, meus queridos, nós sermos conhecedores da lei, sermos conhecedores da palavra de Deus, mas não sermos praticantes da palavra. Por isso, meus queridos, o relacionamento com o próximo é tão importante que nós venhamos cada vez mais edificar, cada vez mais desenvolver, estar atento ao nosso redor, às pessoas que estão no nosso convívio, mas também aquelas que são estranhas ali no nosso dia a dia, que talvez nós possamos ajudar, meus queridos. O sentimento quando nós ajudamos alguém é tão maravilhoso. Eu creio que os irmãos já passaram por isso. Creio que já sentiram essa alegria que nós podemos sentir quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos o bem. A palavra do Senhor vai dizer que nós devemos fazer o bem e não nos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo correto nós ceifaremos, nós colheremos a recompensa de fazer o bem ao nosso próximo. Meus queridos, eu quero neste momento orar para que Deus venha falar cada vez mais conosco, venha falar no nosso coração, venha trabalhar em nosso interior, em nosso espírito, para que nós venhamos agir como este bom samaritano, seguir os conselhos do Senhor Jesus e fazer o nosso melhor, primeiramente a Deus, mas também ao nosso próximo. Feche seus olhos e olhe comigo nesse instante. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por esta palavra, Senhor, por esta mensagem que o Senhor trouxe ao nosso coração. O Senhor está com certeza falando com cada um dos teus filhos, Senhor, de cada um dos irmãos que estão, Senhor, assistindo este vídeo, estão participando conosco, Senhor, desta mensagem. Pai querido, venha trabalhar em nosso interior, em nosso coração, em nossa mente, Pai, para produzir, Senhor, a transformação necessária, para que nós venhamos estar atentos, vigilantes ao nosso redor,
não somente entre nosso círculo familiar, entre aqueles que nós já conhecemos, entre aqueles que nós amamos, mas as pessoas que aparecem, que o Senhor coloque em nosso caminho, Senhor. Que nós possamos estar vigiando para que, na oportunidade que venha surgir, nós possamos ajudar com os recursos que nós tivemos, com aquilo que o Senhor colocar em nosso coração, que nós venhamos ser a sua boca, Senhor, aqui na terra, para produzir, Senhor, palavras, trazer, Senhor, palavras de alento, palavras de consolo, de conforto e de apoio às pessoas que necessitam, Pai. Também, Senhor, que se nós tivermos os recursos, nós possamos ajudar o próximo, Senhor. E colheremos, com certeza, Pai, as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Porque muito melhor é dar do que receber. Assim nós aprendemos de Ti. Pai querido e amado, abençoa, Senhor, os Teus filhos, esses nossos irmãos que estão ouvindo esta mensagem, Pai querido, despertando em nossos corações a vontade de fazer o bem cada dia mais, e que nós venhamos não nos cansar, Senhor, na Tua obra, em fazer o bem, Senhor, em praticar a Tua palavra. Assim nós oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Possamos estar juntos no próximo vídeo, se Deus quiser.